O Apache escravo salva a grávida pobre e revela um segredo que muda sua vida. No brasido escaldante do sertão, naquele arrepio seco do ar, Helena caminhava, sozinha, pesada, quase caída. A barriga que crescia carregava um futuro incerto, um filho que era um juramento de abandono e desprezo. O povo da vila cochichava nas esquinas, espalhando dedos apontados e palavras afiadas. Grávida fora do casamento. A vergonha da casa, diziam. Seu noivo, um homem que prometera mundo e sumira como fumaça. Havia partido, deixando capangas com olhares frios. Vultos da violência o seguiam como sombras famintas. O perigo pendia no ar denso e pegajoso. Helena sentiu o calafrio subir pela espinha, mas seu gesto foi um chamado de coragem. Acolheu-o em sua casa pequena, maltratada pelo tempo, mas cheia de um silêncio terno e cheio de possibilidades. Dentro dali, entre paredes que pareciam guardar segredos antigos, nasceram olhares atentos, gestos cuidadosos. Uma aliança improvável, 2 corpos marcados, 2 corações dilacerados, encontrando no outro um espelho quebrado que precisava ser colado com respeito e cumplicidade. Miguel, com sua voz rouca, falava pouco, mas a presença dele impunha silêncio, um silêncio que gritava batalhas internas. Porém, o passado teimava em espreitar pelas frestas da vida que tentavam construir. Rumores surgiam, passos pesados se aproximavam da vila. O perigo real, súbito, parecia querer romper aquela frágil bolha de esperança. E então, uma notícia devastadora, um segredo aba. As ruas se encheram de murmúrios, de olhares desconfiados que formavam tempestades no peito da moça. Miguel, mesmo atormentado, ergueu-se com um gesto de ternura inesperado. Ofereceu ao bebê um novo sobrenome, um sinal de proteção, uma promessa silenciosa que precisava ser provada a cada instante. O ar ficou pesado. O silêncio ocupou o espaço entre 2 corações vigilantes. A luta por justiça, por redenção, estava só começando. A dúvida pairava como nuvem negra. Será que? No meio do caos, esses 2 poderiam encarar seus fantasmas e encontrar, enfim, a paz que tanto desesperavam buscar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like pode. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ar permaneceu pesado, como se o universo reservasse um segredo letal. Helena e Miguel, em seu silêncio compartilhado, mantinham a respiração contida, conscientes de que o destino poderia estourar a qualquer momento. Olhos atentos, corações acelerados, a tensão crescia, como um fio de aço esticado ao limite. O futuro, uma nuvem de incertezas, pairava sobre eles. Subitamente, uma batida ensurdecedora irrompeu das tábuas da porta. O som ressoou como um trovão, e cada fibra do corpo de Helena se contraiu. O coração pulsava feroz, como se quisesse escapar pela garganta. A figura alta e ameaçadora que adentrou o lar pequeno, porém sincero, era acompanhada por uma aura de perigo palpável. Era Adriano, o ex-noivo, que até então apenas era sussurrado nas esquinas da vila. Eu não vim aqui para isso. Vim para ver o que você esconde. O pânico estampado no rosto de Helena não escapou a Miguel. Ele se posicionou imediatamente, instintivamente à frente dela. Uma muralha silenciosa entre a dor e o amor. O que você quer, Adriano? Ele desafiou. O tom firme, mas a mão trêmula ao lado do corpo traía sua apreensão. A tensão no ar aumentou, e de repente, o golpe final. Adriano, em um movimento rápido como uma cobra, lançou um envelope à frente de Miguel. Você deve saber, meu amigo, que o bebê que ela carrega não é apenas dela, mas também meu. As palavras cortaram o ar, traiçoeiras como um golpe de punhal, e a sala ficou em absoluto silêncio.
Uma onda de choque percorreu Helena, seu estômago revirou, e em instantes as verdades veladas começaram a despencar. O que você está dizendo? Sua voz, um misto de incredulidade e dor, ecoou como um grito em meio à tempestade. Mas Adriano continuou, impiedoso. Fui eu quem a deixei grávida, antes de ir embora. Você não sabia? Não percebeu que estava sendo manipulada por uma teia de mentiras? A verdade que você carrega, Helena, pode ser a sua salvação ou a sua perdição. Um lamento involuntário escapou da garganta de Miguel. Ele olhou para Helena, a confusão estampada em seu rosto. O que aquilo significava? A esperança que havia começado a brotar entre eles se tornou uma flor dolorosa, prestes a murchar. Naquele momento, o mundo ao redor parecia girar mais rápido. Um vórtice de emoções, memórias e expectativas esmagadoras. Helena, em sua confusão, começou a recuar. Cada passo uma luta contra a avalanche de revelações. Não pode ser verdade. Adriano, você está mentindo. A negação estava nas suas veias, mas a semente do medo começou a florescer dentro dela. Corações despedaçados ecoavam em seus pensamentos. O passado estava voltando mais forte do que nunca. E então, no meio da batalha entre passado e presente, uma figura familiar surgiu na porta. Clara, a irmã de Helena, com lágrimas nos olhos e um papel na mão, ofegante. Helena, eu encontrei isso! Ela gritou e o ar se congelou. Todos os olhares se voltaram para a folha que balançava em suas mãos, carregando verdades que poderiam rasgar ainda mais o tecido da realidade. O que aquele documento continha? Seria o fio de esperança que os uniria ou o ímpeto de uma tragédia ainda maior? O eco do futuro gritou na mente de Helena, enquanto Adriano e Miguel se encaravam, cada um pronto para baixar suas defesas. A vida, agora um campo de batalha, estava prestes a explodir em uma tempestade de revelações. E assim, a dúvida pairava como uma nuvem espessa. Quais segredos estavam prestes a ser desvelados? As respostas estavam tão próximas, mas a verdade poderia significar a ruína de tudo o que acreditavam. O chão sob seus pés se movia, e o tempo parecia ter atingido um ponto sem retorno. O que o amanhecer traria? Aquela fração de segundos pareceu eterna, um instante congelado no tempo. O silêncio na sala se tornara um grande vazio. Todos os olhares estavam fixos em Clara, em suas mãos trêmulas que seguravam aquele papel. O coração de Helena batia descompassado, como se quisesse saltar de seu peito. A gestora de tantas verdades tão pesadas lançava olhares nervosos de um rosto para outro, implorando por respostas que pareciam escapar pelos dedos como areia fina. Clara, o que você encontrou? A voz de Miguel quebrou o feitiço do silêncio, mas suas palavras voaram como gemidos numa brisa melancólica. As luzes do lar modesto pareciam piscar diante da tensão crescente, e a atmosfera pulsava com um peso quase insuportável. Clara deu um passo hesitante para frente, o papel crujindo em suas mãos. Eu encontrei isso no antigo baú da mamãe. As palavras saíram entre os lábios quentes de desespero. Sempre foi um mistério, um documento de casamento. Mas não com Adriano, com outro homem, um nome que nunca ouvimos. Um instante de espanto tomou conta do ambiente. A revelação, como uma tempestade abrupta, turbilhonou a mente de todos. O que isso significava? Uma nova série de interrogações pairavam no ar, a curiosidade agora transformada em pânico. Adriano, até então imponente, pareceu perder um pouco daquela aura de controle. Seu rosto endureceu, mas nos olhos havia um vislumbre de algo mais. Medo. Isso não faz sentido, balbuciou, a voz agora trêmula. Helena pertence a mim, eu sou o pai da criança. Não é o que a certidão mostra. Clara pegou-se às suas forças, erguendo o papel como se esse fosse um escudo. Ela se casou com outro homem anos atrás, e eu nunca soube. Helena, você sabe quem é?
O ar estava carregado de questionamentos. A intimidade do lar agora um campo de batalha. Helena, tão desapontada quanto confusa, começou a perder a firmeza sob os pés. As memórias de sua infância borrifavam na mente como tinta à base de água. Como poderia ter ignorado algo tão fundamental? O que haviam escondido dela? E mais importante, que verdade estava escondida nas sombras? Quem é ele, Clara? Perguntou Miguel, sua expressão tensa. O homem que outrora se apresentava como uma muralha de proteção, agora ameaçava ruir, a insegurança latente salpicando suas palavras. É um nome que não se fala entre a família. Um mistério, com histórias de traição e poder. Clara hesitou, a escolha de palavras meticulosamente pensada. O nome dele é Fernando. O eco do nome parecia reverberar na sala, como se uma maldição tivesse sido pronunciada. E assim, como uma explosão, as revelações começaram a destilar entre eles, cada gota fervendo em certeza. Miguel, em sua preocupação com Helena, parecia se perder em um labirinto de opções. Adriano, indignado e ferido, passou a passo nervoso em círculos, os olhos víricos expressando uma fúria palpável, mas por trás dela um muro de desconfiança. Você não pode acreditar nisso. Esse homem não existe para você, Helena. Sua voz se elevou, mas não havia mais certeza. Apenas uma fervura instintiva de proteção e possessão. A criança é minha. E se não for? O questionamento de Clara parecia ter desatado um novo tumulto. E se essa criança realmente for de Fernando? Helena sentiu uma dor aguda passando pela espinha. A confusão, o medo, a traição, tudo se entrelaçava e tornava a vida num emaranhado inextricável. O sol naquele fim de tarde parecia agora mais sombrio, envolto em nuvens carregadas e ameaçadoras. Eu não sei de nada e você, apontou, o dedo tremendo. Você não é o único que veio até aqui com um segredo. Do que você está falando? Adriano quase gritou, a voz tensa como corda prestes a se romper. As palavras de Helena explodiram como fogos de artifício na penumbra do interior. Eu vi você aquele outro dia, com Clara. A acusação a se lia como uma lâmina afiada, deixando um silêncio cortante no ar. Os rostos se voltaram de uma para outra. O abismo entre eles parecia se expandir em proporções inimagináveis. Clara recuou, as lágrimas agolfinhando seus olhos. Você mentiu para mim, Adriano? O que você fez? Miguel e Helena, unidos pelo desespero, se entreolharam. Cúmplices involuntários numa história que parecia se enrolar como um novelo. O que parecia ser um simples encontro se transformara numa teia de desconfiança e segredos. Não havia respostas fáceis no horizonte. E a tempestade se aproximava. E assim, na cúspide do caos, ficava uma interrogação vibrante. Que verdades estavam prestes a ressurgir? E quem sairia verdadeiramente ileso daquela revelação? O frio do futuro se instalava como um presságio, e o amanhecer prometia mais que a simples luz. O silêncio do momento era palpável, como um véu sobre o presente. Os olhos de todos se voltaram, e em um sopro, a tensão subiu, virando um turbilhão. Clara, de pé, segurando o papel como um amuleto sagrado, estendeu a folha à luz, revelando letras que dançavam na mente de Helena, um nome que poderia desatar os nós da vida. Fernando. Fernando? A voz de Miguel tremia, enquanto seus olhos buscavam as profundas verdades ocultas no passado de Helena. Quem é esse homem? Que história se esconde entre vocês? A pergunta pairava no ar, um desafio ao destino. Ele é apenas um nome, balbuciou Helena, a voz quase um sussurro, o calafrio da dúvida congelando a expressão em seu rosto. Não pode ser verdade. Eu nunca ouvi esse nome. Adriano, movido por um ímpeto de raiva e péssimas recordações, gritou. Você está mentindo, Clara. E você, Helena, sempre sonhou com fantasmas. Eu sou o pai da criança. As palavras ressoaram como um trovão numa tarde silenciosa, criando ondas de ansiedade que reverberaram as paredes.
Mas e se não for verdade? A voz de Clara funcionava como um fio cortante cortando a tensão acumulada. O que acontece se essa criança for de Fernando? O nome soou como um encantamento, que arrastava todos para um abismo de incertezas. O clima parecia mudar à medida que Helena lutava contra suas lembranças. Imagens fragmentadas de um passado esquecido, repleto de alegria e dor, surgiram na mente como sombras dançantes, entrelaçando o presente com a história conturbada de sua família. Seu coração acelerou, um relâmpago de cada revelação como ondas, criando uma maré de emoções. Mas antes que Helena pudesse formar uma resposta, um grito agudo cortou a tensão. Era um eco que vinha de fora. Da rua empoeirada, olhos fixos na porta entreaberta de sua casa. O inocente sorriso da criança do vizinho, uma fragilidade exposta para o mundo, desaparecera, substituído pelo horror. Uma multidão se aglomerava na porta, sussurrando com desespero, entreolhando com olhares temerosos e dedos apontados. É o pai, ele veio buscá-la. O som saía com medo, a afirmação chegou como um maremoto. Impulsionados pela urgência, todos correram para olhar. Diante da porta estava o homem, Fernando, alto, sombrio, com uma aura de autoridade que intimidava até os mais ousados. O olhar penetrante encontrava Helena, fazendo seus joelhos tremerem. E ao abrir a boca, ele não disse nada. Mas o peso de suas intenções pairava no ar, criando uma atmosfera elétrica que eletrificava a sala. Helena, seu chamado era um comando, uma convocação que transcendeu a lógica. Os murmúrios seguiam, as vozes sobrepostas levantando uma sintonia dissonante. Como você pôde, Fernando? Chorou Clara, a revelação incandescente queimando não só a Helena, mas todos os presentes. O tom tornou-se melancólico, e o medo se fez presente entre velhos laços, pois a lembrança de um passado sem perdão agora ameaçava arrasar o frágil futuro. Eu não vim para discutir, respondeu o homem, sua voz ressoando como um eco profundo em cavernas antigas, inequívoco e absoluto. Eu vim para levar Helena. Ela e a criança são minhas, e agora é hora de eu revelar a verdade. Um arrepio percorreu toda a sala, os olhares fixos em sua figura imponente. Miguel, tomado por um instinto primitivo de proteção, se interpôs entre Helena e Fernando, uma barreira de amor contra a tempestade que se instaurava. Ela não irá a lugar nenhum. O que você quer de nós? A bravura na voz dele parecia um último grito no deserto. Quero o que é meu. A afirmação de Fernando cortou como uma lâmina, e enquanto ele falava, os olhos de Helena se tornaram estrelas em uma noite tempestiva, o tumulto de sentimentos dilacerando seu peito. Você não sabe, mas a história que une nossas vidas é mais complexa do que imagina. Temos um passado que exigirá respostas. E assim, a tempestade se despejou sobre eles, revelando que, no entrelaçar de segredos familiares, a verdade poderia ser a catástrofe esperada. Que verdades estavam feitas para serem desenterradas? Helena, entre dois mundos, suspensa entre o amor por Miguel e a sombra de Fernando, viu seus alicerces começarem a se desfazer. No eco do coração batendo acelerado, a interrogação dançava como uma chama. O que amanhã traria com o amanhecer da revelação? Uma escolha estava prestes a descortinar as chaves do destino. A escuridão invisível se aproximava, cobrindo o horizonte, como um prenúncio de uma luta que surgiria das cinzas do passado. A tensão pairava no ar, enquanto Fernando, com sua presença imponente, se fixava em Helena. Uma sombra escura se instalou, o clima pesado, como se o universo previa um desfecho catastrófico. Miguel, o coração martelando no peito. Impulsionou-se à frente, uma barreira de solidão e desespero. Ela não irá a Lug. O que você quer de nós? Suas palavras saíram como uma linha tensa, prestes a se romper. Eu quero o que é meu. A voz de Fernando dronava, firme e perigosa, cada palavra ressoando com a força de um trovão, fazendo o ar vibrar ao redor. Mas antes que pudesse continuar, um grito vindo da rua fez todos congelarem. Uma mulher, pálida como a morte, atravessou a multidão, segurando algo em suas mãos trêmulas. O que está acontecendo?
gritou Clara, enquanto o pânico se espalhava entre os presentes como fogo em palha seca. A mulher estava prestes a desmoronar, os olhos lacrimosos, a respiração rápida. O documento que ela segurava estava amarrotado, e as letras, mesmo de longe, pareciam pulsar com segredos. Eu sou a mãe de Fernando. As palavras saíram como se tivessem uma vida própria, cortando o silêncio em pedaços. Um choque atravessou a sala. Uma onda de incredulidade e espanto. Miguel observou, perplexo, enquanto todos os olhares se voltavam para a recém-chegada. Quem é você? Tremeu Helena. Sua voz quase um sussurro, o medo encadeando-se em seu peito como serpentes. A mulher, agora mais à frente, visivelmente angustiada, levantou o papel, quase como um troféu. Eu tenho o direito de reclamar meu filho. A revelação parecia uma bomba, expondo não apenas o presente, mas desenterrando o passado que todos pensavam que conheciam. Fernando não é apenas seu. A verdade ressoou como um eco ensurdecedor nas mentes de todos, uma fenda se abrindo em cada coração presente. Os murmúrios começaram, uma cacofonia de vozes entrelaçadas em perguntas e espanto, enquanto o passado se desdobrava como um lençol sujo e emaranhado. Deixe-me explicar, começou Fernando, mas as palavras falharam. Ele observava a mãe, o rosto confuso e em choque, buscando respostas nas feições familiares. A mulher oscilava, a dor em seu olhar um reflexo do passado que colidia ferozmente com seu presente. Miguel, surpreso, voltou-se para Helena. O que isso significa? Você nunca me contou que... A incredulidade em sua voz se entrelaçava com a expectativa de uma resposta. A tensão aumentava, os olhares nervosos dançavam entre Fernando e sua suposta mãe. Eu não sabia. Nunca soube que você existia. Ela protestou, a voz embargada, pegando todos de surpresa. Sua avó escondeu isso. A família não queria que você soubesse. Era para você ser protegido. As palavras reverberavam, transformando a sala em um campo de batalha. Fernando, tomado pela ira, rosnou. Mas por que agora? Por que você volta agora quando tudo parecia sob controle? O ressentimento cortava o ar, e o clima de ferocidade tornava-se palpável. A mãe de Fernando, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu. Eu não tinha escolha. O passado está se aproximando, e agora você precisa saber a verdade. O silêncio era puro terror, e Helena se viu num apocalipse pessoal, o mundo que conhecia desmoronando ao seu redor. Uma revelação tão devastadora que a única certeza que restava era a incerteza. Miguel, aturdido, olhou para Helena, os olhos repletos de perguntas sem respostas. Então o que faremos agora? O que isso significa para nós? Para nossa criança? A agonia em sua voz era quase ensurdecedora, e cada fragmento da dúvida parecia mordê-lo como 1000 abelhas. E nesse instante, o céu ruiu como vidro rachado, e a multidão que cercava a casa parecia mergulhar em um abismo de segredos e revelações. Fernando, confuso e apavorado, encarava a mãe, percebendo que o vínculo que julgava conhecer estava prestes a ser sequestrado por uma verdade que nunca imaginou que pudesse existir. Eu não vou perder você, gritou Helena, mas sua afirmação agora soava mais como um lamento, mais uma onda de perguntas na tempestade de mistérios. E enquanto a noite avançava, uma pergunta pairava no ar, como um rastro incandescente. Quem realmente era Fernando? E como essa nova verdade mudaria para sempre o destino daquela família? O amanhecer traria respostas ou somente mais sombras? O silêncio do momento era palpável, como um véu sobre o presente. Os olhos de todos se voltaram, e em um sopro a tensão subiu, virando um turbilhão. Clara, de pé, segurando o papel como um amuleto sagrado, estendeu a folha à luz, revelando letras que dançavam na mente de Helena. Um nome que poderia desatar os nós da vida. Fernando. Fernando? A voz de Miguel tremia, enquanto seus olhos buscavam as profundas verdades ocultas no passado de Helena. Quem é esse homem? Que história se esconde entre vocês?
A pergunta pairava no ar, um desafio ao destino. Ele é apenas um nome, balbuciou Helena, a voz quase um sussurro, o calafrio da dúvida congelando a expressão em seu rosto. Não pode ser verdade. Eu nunca ouvi esse nome. Adriano, movido por um ímpeto de raiva e péssimas recordações, gritou. Você está mentindo, Clara. E você, Helena, sempre sonhou com fantasmas. Eu sou o pai da criança. As palavras ressoaram como um trovão numa tarde silenciosa, criando ondas de ansiedade que reverberaram nas paredes. Mas e se não for verdade? A voz de Clara funcionava como um fio cortante, cortando a tensão acumulada. O que acontece se essa criança for de Fernando? O nome soou como um encantamento que arrastava todos para um abismo de incertezas. O clima parecia mudar à medida que Helena lutava contra suas lembranças. Imagens fragmentadas de um passado esquecido, repleto de alegria e dor, surgiram na mente como sombras dançantes, entrelaçando o presente com a história conturbada de sua família. Seu coração acelerou, um relâmpago de cada revelação como ondas, criando uma maré de emoções. Mas antes que Helena pudesse formar uma resposta, um grito agudo cortou a tensão. Era um eco que vinha de fora, da rua empoeirada, e todos congelaram. Uma mulher pálida como a morte atravessou a multidão, segurando algo em suas mãos trêmulas. — O que está acontecendo? Gritou Clara, enquanto o pânico se espalhava entre os presentes, como fogo em palha seca. A mulher estava prestes a desmoronar, os olhos lacrimosos, a respiração rápida. O documento que ela segurava estava amarrotado, e as letras, mesmo de longe, pareciam pulsar com segredos. Eu sou a mãe de Fernando. As palavras saíram como se tivessem uma vida própria, cortando o silêncio em pedaços. Um choque percorreu a sala, uma onda de incredulidade e espanto. Miguel observou perplexo, enquanto todos os olhares se voltavam para a recém-chegada. — Quem é você? Tremeu Helena, sua voz quase um sussurro, o medo encadeando-se em seu peito como serpentes. A mulher, agora mais à frente, visivelmente angustiada, levantou o papel, quase como um troféu. Eu tenho o direito de reclamar meu filho. A revelação parecia uma bomba, expondo não apenas o presente, mas desenterrando o passado que todos pensavam que conheciam. Fernando não é apenas seu. A verdade ressoou como um eco ensurdecedor nas mentes de todos. Uma fenda se abrindo em cada coração presente. Os murmúrios começaram, uma cacofonia de vozes entrelaçadas em perguntas e espanto, enquanto o passado se desdobrava, como um lençol sujo e emaranhado. Deixe-me explicar, começou Fernando, mas as palavras falharam. Ele observava a mãe, o rosto confuso e em choque, buscando respostas nas feições familiares. A mulher oscilava, a dor em seu olhar um reflexo do passado que colidia ferozmente com seu presente. Miguel, surpreso, voltou-se para Helena. — O que isso significa? Você nunca me contou que... A incredulidade em sua voz se entrelaçava com a expectativa de uma resposta. A tensão aumentava. Os olhares nervosos dançavam entre Fernando e sua suposta mãe. — Eu não sabia. Nunca soube que você existia. Ela protestou, a voz embargada, pegando todos de surpresa. Sua avó escondeu isso. A família não queria que você soubesse. Era para você ser protegido. As palavras reverberavam, transformando a sala em um campo de batalha. Fernando, tomado pela ira, rosnou. — Mas por que agora? Por que você volta agora, quando tudo parecia sob controle? O ressentimento cortava o ar, e o clima de ferocidade tornava-se palpável. A mãe de Fernando, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu: — Eu não tinha escolha. O passado está se aproximando, e agora você precisa saber a verdade. O silêncio era puro terror, e Helena se viu num apocalipse pessoal, o mundo que conhecia desmoronando ao seu redor. Uma revelação tão devastadora que a única certeza que restava era a incerteza. Miguel, aturdido, olhou para Helena, os olhos repletos de perguntas sem respostas. — Então, o que faremos agora?
O que isso significa para nós? Para nossa criança? A agonia em sua voz era quase ensurdecedora, e cada fragmento da dúvida parecia mordê-lo como 1000 abelhas. E nesse instante, uma sombra cruzou a sala. Uma figura emergiu da multidão, com um semblante pálido e olhar perturbado. Era o próprio pai de Helena, um homem que todos acreditavam ter partido há muito tempo. Seus olhos, cheios de histórias não contadas, encontraram os de Helena. O tempo pareceu parar. Não posso acreditar no que vejo, disse ele, a voz quebrada, como se cada palavra custasse um mundo de lembranças. Helena, eu fui o responsável por ocultar a verdade. O chão sob ela tremeu. O silêncio sufocante foi rasgado por murmúrios de perplexidade. Assim, como o furacão, a tempestade de revelações trouxe à tona um mistério ainda mais profundo. Durante anos, ele havia sido o guardião dos segredos de sua família, e agora, ao expor a verdade, tudo o que sustentara estava prestes a desmoronar. O que mais havia escondido, a tensão ficou insuportável, como se todo o universo estivesse assistindo, à espera de que a poeira do passado finalmente se assentasse. O que amanhã traria? Uma nova borbulha de caos ou a chance de redenção? O coração de Helena disparava. As possibilidades dançavam em sua mente como um fogo fátuo. Uma escolha definitiva se erguia diante dela, e enquanto o olhar de seu pai a penetrava, ela percebeu: o verdadeiro jogo estava apenas começando. Enquanto o olhar de Helena se fixava em seu pai, um peso inimaginável se acumulava em seu coração. Pai, o que você faz aqui? As palavras mal saíram de seus lábios, carregadas de incredulidade. O turbilhão de emoções parecia colocar em conflito tudo o que ela conhecia, e por um breve momento, a tensão se tornou tão palpável que quase poderia ser cortada com uma faca. Mas antes que o silêncio pudesse reinar, a mulher que afirmava ser a mãe de Fernando rompeu a atmosfera, tomando coragem. Você precisa saber, Helena. O passado não só nos define, ele nos persegue. A voz dela tremia, e os olhos marejados entregavam uma história longínqua, um fio tênue que agora ameaçava se romper completamente. Você não sabe o que está dizendo, gritou Fernando, um canto de desespero que soou como um eco em seu interior. A multidão parecia absorver a cena, os rostos contorcidos de choque. A verdade é mais complexa do que você pode imaginar, e agora é hora de todas as mentiras serem expostas. A atmosfera pulsava. O que deveria ser um reencontro se transformava em um campo de batalha emocional. A mãe de Fernando olhou para ele, as palavras presas na garganta, mas um impulso de revelação a fez avançar. Os segredos da família podem ser a chave para a salvação de Helena e sua criança. Nesse momento, o chão sob eles pareceu vacilar. Sombras começaram a dançar nas paredes, e num flash, a verdade começou a se desenrolar. Como um caos em espiral, a mulher, com um gesto descontrolado, lançou o documento amassado ao chão. O papel, agora aberto, expôs letras que pulsavam como um coração ansioso, uma certidão de nascimento. Helena se inclinou, as mãos trêmulas tocando o documento. Assim que suas mãos se desenroscaram, esse gesto desencadeou um murmúrio entre a multidão. Os olhares se voltaram com um foco aterrorizante, e ao ler as palavras contidas ali, seu coração parou por um instante. A simplicidade do nome não era apenas um mero rótulo, era uma sentença. Seu olhar se ergueu, os olhos arregalados numa mistura de choque e incredulidade. Fernando é seu irmão. As palavras da mãe de Fernando foram um trovão em meio ao barulho. O impacto foi imediato, como se um maremoto tivesse assolado aquele momento. Um silêncio ensurdecedor cobriu a sala, todos os olhares fixos no jovem que agora se tornava uma sombra de si mesmo. Fernando, em choque, olhou fixamente para sua mãe. Não! Ele estourou, a negação que saiu de seus lábios ressoando como um lamento distante. Isso não é verdade, eu sou o único. Eu sou o pai. Como isso pode ser?
A revelação tomou forma como um eco de desesperança, e a dor se alastrou por todos ali. Helena, em um estado de incompreensão, soltou o documento, que flutuou como uma pena em meio ao caos. A verdade era insuportável, uma armadilha que não poderia ser desfeita. O que eram laços de amor e separação se emaranhavam em meandros de um passado obscuro. Miguel observava, o olhar impregnado de confusão. Então, tudo isso que construímos, tudo se baseava em mentiras. As palavras, como facas, cortaram o ar, e cada um ali sentiu o peso do escândalo ecoar entre os corações destroçados. A trama que parecia simples, agora se desfez em uma tapeçaria retorcida de emoções e segredos. A mãe de Fernando começou a chorar, o peso da verdade despedaçando os últimos fragmentos de coragem. Tiago não queria que você soubesse, mas era vital. Você precisava saber que não está sozinha. A multidão se agitava, sussurros inquietos em sua volta. O drama se desenrolava como um espetáculo trágico em cores sombrias, um espetáculo que provocava uma fúria silenciosa dentro de cada um. Olhares suspeitos e dúvidas começaram a pairar sobre a figura de Fernando, como se a imagem do jovem homem estivesse se transformando numa sombra, e enquanto o sol se punha, tingindo o céu de sangue e desencanto, Helena percebeu que as verdades que haviam se escondido nas sombras agora vinham à tona, revelando um segredo sombrio que poderia arruinar não apenas seu futuro, mas também o de todos ao seu redor. O peso das revelações era esmagador, e mesmo quando ele parecia respirar, uma pergunta pairava no ar como uma nuvem pesada. Qual seria o próximo passo deles todos, e que luto seria preciso suportar? O silêncio do momento era palpável, como um véu sobre o presente. Os olhos de todos se voltaram, e em um sopro a tensão subiu, virando um turbilhão. Clara de pé, segurando o papel como: que história se esconde entre vocês? A pergunta pairava no ar, um desafio ao destino. Ele é apenas um nome, balbuciou Helena, a voz quase um sussurro, o calafrio da dúvida congelando a expressão em seu rosto. Não pode ser verdade, eu nunca ouvi esse nome. Adriano, movido por um ímpeto de raiva e péssimas recordações, gritou: você está mentindo, Clara. E você, Helena, sempre sonhou com fantasmas. Eu sou o pai da criança. As palavras ressoaram como um trovão numa tarde silenciosa, criando ondas de ansiedade que reverberaram nas paredes. Mas e se não for verdade? A voz de Clara funcionava como um fio cortante, cortando a tensão acumulada. O que acontece se essa criança for de Fernando? O nome soou como um encantamento que arrastava todos para um abismo de incertezas. O clima parecia mudar à medida que Helena lutava contra suas lembranças. Imagens fragmentadas de um passado esquecido, repleto de alegria e dor, surgiram na mente como sombras dançantes, entrelaçando o presente com a história conturbada de sua família. Seu coração acelerou, um relâmpago de cada revelação como ondas, criando uma maré de emoções. Mas antes que Helena pudesse formar uma resposta, um grito agudo cortou a tensão. Era um eco que vinha de fora, da rua empoeirada, e todos congelaram. Uma mulher, pálida como a morte, atravessou a multidão, segurando algo em suas mãos trêmulas. "O que está acontecendo?" gritou Clara, enquanto o pânico se espalhava entre os presentes como fogo em palha seca. A mulher estava prestes a desmoronar, os olhos lacrimosos, a respiração rápida. O documento que ela segurava estava amarrotado, e as letras, mesmo de longe, pareciam pulsar com segredos. Eu sou a mãe de Fernando." As palavras saíram como se tivessem uma vida própria, cortando o silêncio em pedaços. Um choque percorreu a sala, uma onda de incredulidade e espanto. Miguel observou, perplexo, enquanto todos os olhares se voltavam para a recém-chegada. "Quem é você?" tremeu Helena. Sua voz quase um sussurro, o medo encadeando-se em seu peito como serpentes. A mulher, agora mais à frente, visivelmente angustiada, levantou o papel,
quase como um troféu. Eu tenho o direito de reclamar meu filho. A revelação parecia uma bomba, expondo não apenas o presente, mas desenterrando o passado que todos pensavam que conheciam. Fernando não é apenas seu. A verdade ressoou como um eco ensurdecedor nas mentes de todos, uma fenda se abrindo em cada coração presente. Os murmúrios começaram, uma cacofonia de vozes entrelaçadas em perguntas e espanto, enquanto o passado se desdobrava como um lençol sujo e emaranhado. Deixe-me explicar, começou Fernando, mas as palavras falharam. Ele observava a mãe, o rosto confuso e em choque, buscando respostas nas feições familiares. A mulher oscilava, a dor em seu olhar, um reflexo do passado que colidia ferozmente com seu presente. Miguel, surpreso, voltou-se para Helena. O que isso significa? Você nunca me contou que... A incredulidade em sua voz se entrelaçava com a expectativa de uma resposta. A tensão aumentava. Os olhares nervosos dançavam entre Fernando e sua suposta mãe. Eu não sabia. Nunca soube que você existia. Ela protestou, a voz embargada, pegando todos de surpresa. Sua avó escondeu isso. A família não queria que você soubesse. Era para você ser protegido. As palavras reverberavam, transformando a sala em um campo de batalha. Fernando, tomado pela ira, rosnou. Mas por que agora? Por que você volta agora, quando tudo parecia sob controle? O ressentimento cortava o ar, e o clima de ferocidade tornava-se palpável. A mãe de Fernando, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu. Eu não tinha escolha. O passado está se aproximando, e agora você precisa saber a verdade. O silêncio era puro terror, e Helena se viu num apocalipse pessoal. O mundo que conhecia desmoronando ao seu redor. Uma revelação tão devastadora que a única certeza que restava era a incerteza. Miguel, aturdido, olhou para Helena, os olhos repletos de perguntas sem respostas. Então, o que faremos agora? O que isso significa para nós, para nossa criança? A agonia em sua voz era quase ensurdecedora, e cada fragmento da dúvida parecia mordê-lo como 1000 abelhas. E, nesse instante, uma sombra cruzou a sala. Uma figura emergiu da multidão, com um semblante pálido e olhar perturbado. Era o próprio pai de Helena, um homem que todos acreditavam ter partido há muito tempo. Seus olhos, cheios de histórias não contadas, encontraram os de Helena. O tempo pareceu parar. Não posso acreditar no que vejo, disse ele, a voz quebrada, como se cada palavra custasse um mundo de lembranças. Helena, eu fui o responsável por ocultar a verdade. O chão sob ela tremeu. O silêncio sufocante foi rasgado por murmúrios de perplexidade. Assim, como um furacão, a tempestade de revelações trouxe à tona um mistério ainda mais profundo. Durante anos, ele havia sido o guardião dos segredos de sua família, e agora, ao expor a verdade, tudo o que sustentara estava prestes a desmoronar. O que mais havia escondido? A tensão ficou insuportável, como se todo o universo estivesse assistindo, à espera de que a poeira do passado finalmente se assentasse. O que amanhã traria? Uma nova borbulha de caos ou a chance de redenção? O coração de Helena disparava. As possibilidades dançavam em sua mente como um fogo fátuo. Uma escolha definitiva se erguia diante dela, e enquanto o olhar de seu pai a penetrava, ela percebeu. O verdadeiro jogo estava apenas começando. No entanto, o que antes parecia ser uma descoberta desconcertante tomou um rumo inesperado. Um homem magro e bizarro emergiu da multidão. Tinha uma aura de desespero e loucura, e seus olhos brilhavam com uma intensidade febril. Ele se lançou à frente, interrompendo o que poderia ser uma conversa reveladora. Pare, ele gritou, a voz estridente cortando o ar pesado. Não acreditem nesse homem. A verdade que ele traz é mais terrível do que todos podem imaginar. Eu sei quem ele realmente é. Os olhares se voltaram para o intruso confusos. Quem é você? Perguntou Miguel, um misto de ceticismo e medo rastejando pela voz. Eu sou irmão de Fernando.
ele disse, ofegante, as palavras saindo como se fossem um sopro vital. E o que vocês chamam de família é uma teia de mentiras. A verdadeira linhagem, a verdadeira filha, a verdadeira herdeira. Ele hesitou, e o tempo pareceu congelar. É Helena! Um grito ecoou na sala. O que você está dizendo? O olhar de Clara era de desespero, enquanto os rostos se tornavam uma paleta de espanto. Isso é loucura! Não! Não é loucura! O homem, agora em um estado quase frenético, gesticulou. Vocês precisam saber. Tudo o que vocês pensam saber sobre o passado é apenas uma sombra. Esse homem, ele apontou para o pai de Helena, ele não é o que parece. Ele me mandou esconder a verdade. A confusão se espalhou como um incêndio. Os olhares se tornaram faíscas de dúvida e raiva. Como você ousa? O pai de Helena gritou, irado, mas seu tom carregava uma ponta de medo. Porque você sempre esteve no centro disso. Sempre. Ele se virou para Helena, os olhos cheios de frustração e fervor. A verdade está escondida numa carta. A carta que eu trouxe. A carta que pode mudar tudo. Os gemidos tornaram-se um mar de vozes nervosas. O que essa carta contém? A ansiedade pulsava no ar, como um eco de corações acelerados. Nela está o destino de todos vocês, ele confessou, a voz quase quebrando. E a revelação chocante. Helena, você é a verdadeira herdeira de um legado que nunca deveria ter sido apagado. A atmosfera atingiu um clímax frenético. A sala estava vibrando com a energia da mentira, do medo e da esperança. O que mais estava escondido? A sombra do passado se aproximava, e a dúvida pairava no horizonte como um prenúncio de tempestade. O futuro de Helena, de Miguel, de todos eles, estava prestes a ser lançado em uma nova direção. Mas a que custo? Enquanto o homem que se dizia irmão de Fernando proferia suas palavras como uma bomba prestes a explodir, o ar na sala tornou-se pesado, saturado de tensão. Helena, com o coração palpitando, sentiu a realidade ao seu redor desmoronar. O silêncio que se seguiu foi uma sinfonia de incertezas, enquanto os olhares inquietos dançavam entre Fernando, sua mãe e aquele recém-chegado. O tom obscuro da revelação pairava intensamente. Verdadeira herdeira? Sussurrou Clara, os olhos arregalados, o medo tingindo sua voz. É impossível. O murmúrio da multidão se agigantou, uma onda de desconfiança que parecia se espalhar como um incêndio em palha seca. E no meio desse caos, um tremor atravessou o chão. Uma batida ensurdecedora ecoou na porta, uma interrupção abrupta que fez todos estremecerem. A sanidade da situação estava prestes a ser testada novamente. O manifesto exterior culminou em uma abertura estrondosa, revelando uma figura angelical de cabeleireiro prateado, que transparecia tanto fragilidade quanto vigília. Era uma mulher, com um olhar tão intenso que parecia penetrar em cada alma presente. Eu sei quem você realmente é, ela gritou, os olhos brilhando como chamas. Helena, você precisa ouvir. A voz dela reverberava, ecoando como se fosse uma profecia, e a sala, agora em choque, continha a respiração. Quem é você? Gritou Fernando, seus traços se tornando uma máscara de confusão e raiva. O papel amassado despedaçava qualquer poder que ele achava ter sobre a situação. E a atmosfera familiar agora parecia um campo de batalha. O coração de Helena disparou à medida que percebia que o mundo que conhecia estava desmoronando de forma cataclísmica. Eu sou a sua avó. A declaração ressoou como um trovão, e todos os rostos se tornaram pálidos, como se o sangue tivesse evaporado de seus corpos. Helena sentiu uma onda de desespero. Que verdade mais poderia ser desenterrada? Você está mentindo. A incredulidade na voz de Helena era palpável. Sentiu-se desamparada. As peças do quebra-cabeça de sua vida lentamente se desmanchando. A realidade conhecida era uma ilusão, e os novos contornos eram sombrios e tortuosos. Não, minha querida. É a verdade. A avó avançou, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto enrugado. A história da nossa família é mais pérfida do que esperávamos. Fui forçada a me esconder para te proteger, para te afastar do destino que herdamos.
Fernando não é quem ele pensava ser, e aqueles que o cercam têm muito mais a esconder. As declarações da mulher causaram um turbilhão. Espanto dominou as feições de todos, enquanto se perguntavam até onde a farsa se estenderia. Miguel ergueu as mãos, um gesto de dúvida e medo, e uma onda de murmúrios varreu a multidão, preenchendo o ar com uma inquietação corrosiva. Você não pode dizer isso. O que está acontecendo aqui? Fernando parecia prestes a colapsar, a máscara de controle caindo em pedaços. Do fundo da sala, a figura de um homem emergiu. Suas linhas perfeitas projetavam uma aura de poder. Era Tiago, o pai de Helena. Chega, ele vociferou, os olhares virando-se para ele. A história é bem mais profunda e comprometida. Você tem mais razão do que imagina, mas a verdadeira traição não é o que você pensa. Os olhares se lançaram de Tiago para Fernando e de Fernando de volta para a avó. Mas a confusão se tornara um labirinto sombrio. O peso dos segredos pairava tão alto que ninguém sabia mais quem eram. O que você está dizendo? Ferido, Fernando encarou o pai de Helena com a intensidade de um vulcão prestes a entrar em erupção. Como assim, traição? O que mais você escondeu? Que a verdade sobre você é análoga ao que acreditamos, mas distorcida pelas sombras de um passado sombrio. A voz de Tiago fez ecoar na sala, carregando um peso imenso. Você não conhece a linhagem que carrega. Você não é apenas um homem, é o que restou de um legado esquecido. A revelação chocante balançou os alicerces de tudo. O murmurinho crescente entre os presentes se tornava um clamor. O futuro daquelas vidas aparentemente entrelaçadas estava prestes a ser reescrito em tinta indelével. A presença do velho se fazia ditatorial. E em meio à tempestade de emoções, uma nova pergunta emergiu. Até onde os personagens estariam dispostos a ir para descobrir a verdade? As promessas estavam se desmoronando, e uma nova batalha estava apenas começando. Enquanto Helena sentia o chacoalhar da sua própria identidade, uma luz mais sombria se acendia, iluminando tudo o que ela pensou conhecer. E, em meio à confusão, a única certeza era que o verdadeiro jogo estava longe de terminar. O amanhecer traria novas revelações, mas desta vez a vida de todos estava em jogo. A tempestade de emoções pairava no ar, um tumulto insuportável, enquanto a vida de todos aqueles que se encontravam ali estava prestes a mudar para sempre. Helena, com o coração disparado, percebeu que o legado de sua família não era apenas um peso a ser suportado, mas uma herança de coragem que pulsava em suas veias. Com a presença de sua avó agora, tudo parecia possível, mas a pergunta crucial permanecia. A quem pertencia seu coração? A quem deveria seguir? O que você está dizendo, avó? A incredulidade na voz de Helena ecoou como um lamento doloroso, enquanto a multidão envolvia cada pessoa em um manto denso de tensão. Como assim eu sou a herdeira? O que isso tudo significa? A avó, com lágrimas nos olhos, respondeu: a verdade é que você tem um destino a cumprir, e nós, sua família, devemos protegê-lo. Fernando, tomado pela raiva, rosnou: você não pode simplesmente entrar e destruir tudo. A vida que conhecemos nunca mais será a mesma. Mas enquanto seus olhos lançavam faíscas, um flash de dúvida cruzou seu rosto, como se acertasse em cheio em seu cerne. O que ele realmente sabia sobre a verdade de sua própria linhagem? O pai de Helena, Tiago, deu um passo à frente, os punhos cerrados. Fernando, você não entende. O que está em jogo aqui transcende suas ambições. A segurança de todos, de nossa linhagem, depende de nós, e você tem um papel que deve assumir. A tensão estava insuportável, e cada palavra parecia um golpe de espada. Ao longo da sala, as expressões de espanto se transformaram em uma dança de certezas e incertezas. Miguel, em sua distância, observava tudo, sentindo o nó na garganta apertar mais a cada troca de olhares. Finalmente, Helena respirou fundo, seu espírito quebrando as amarras do medo. Não posso viver à sombra de mentiras. A verdade é a única que me libertará. A declaração foi uma chama acesa no escuro, atraindo olhares curiosos, sussurros intrigantes
esperanças renascendo em corações angustiados. Neste instante, o homem desconhecido que afirmava conhecer tantas verdades sobre todos, tomou coragem. A verdade está nas cartas, nas alianças que fazemos. E todos têm que arcar com as consequências de suas escolhas. Suas palavras reverberaram, se infiltrando na mente de todos. E se precisarmos escolher, quem seremos realmente? A voz de Helena era um eco de dúvidas universais, uma interrogação que reverberava no âmago da multidão. Força, amor e verdade, murmurou a avó entre lágrimas e sorrisos. Esses são os nossos guias em tempos turbulentos. Nunca se esqueçam disso. Conforme a atmosfera começava a mudar, a tensão se desfez em um puxar de cordas. Depois de tantos segredos, mentiras e incertezas, cada um começava a perceber que sua história era única, interligada por laços invisíveis que os uniam, e todos ali precisavam de uma nova chance. Helena olhou para os rostos de sua família reunida, sentindo a força que emanava deles. Uma nova determinação brotou. Juntos, podemos enfrentar qualquer coisa. Este é o momento de unir, e não de dividir. E com esse clamor, as palavras de Helena romperam a cortina de incertezas que pairava. O que antes parecia certo agora estava manchado por verdades desconhecidas, mas o verdadeiro laço que os unia ganhava força. O silêncio foi substituído por um murmúrio de concordância, um semblante leve iluminando faces antes atormentadas. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de cores quentes e vibrantes, Helena compreendeu. Ela era mais do que um nome, uma herdeira, era a guardiã de um legado e a criadora de novas histórias. O futuro se desdobrava, mas uma dúvida ficou pairando no ar. Seriam eles capazes de lidar com as ramificações de suas escolhas a cada novo amanhecer? Antes que esses pensamentos podiam ser absorvidos, a imagem de outro ser se formou no horizonte, e a curiosidade se acendeu novamente. O conto, assim, seguia seu curso, e enquanto as cortinas se fechavam para esse capítulo, um eco de promessas aguardava nas margens do amanhã. E agora, para aqueles que acompanharam essa jornada emocionante até aqui, não perca a chance de se inscrever imediatamente neste canal. Você precisa fazer isso para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo, para que mais pessoas possam conhecer essas narrativas incríveis. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua opinião é